Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar e disse: Se tu também compreendesse hoje o que pode te trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão que teus inimigos farão trecheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e teus filhos, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo que no dia de hoje, muitos de nós estamos sendo visitados. Jerusalém agora é as nossas cidades, né? Tudo torna agora para nós a Jerusalém, porque nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial. Então, cada dia nós estamos mais próximo do Senhor. Cada dia nós estamos mais ao lado dele. Então nós caminhamos, ele está dizendo, olha, cuidado. Porque você está sendo visitado a todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de ser visitado por Deus. A cada instante nós temos essa oportunidade. E nós temos que abrir nossos entendimentos, abrir nosso coração para essa visita. Porque quando Jesus chegou em Jerusalém antes da sua morte, ele estava descendo. Tem um morro muito grande que vai descendo lá para o jardim do Getsêmani, ali na parte do Monte das Oliveiras. E Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso e desceu. Então, uma descida muito íngreme. Do lado esquerdo tem o cemitério dos judeus. Embaixo, onde estão enterrados os grandes homens da Bíblia, Davi e outros mais, estão lá, os túmulos de grandes homens da história do passado. Então Jesus descia sempre ali, a uma rua, uma estrada, né? Ele vinha de Betânia, da região de lá, e depois descia sempre ali. E aí ele passou nesse lugar e olhou para Jerusalém. Porque na subida de Jerusalém tinha um portal, que é a porta da misericórdia. É por onde diz que Jesus vai entrar quando ele ressuscitar, quando ele voltar. E foi fechada quando Jesus entrou ali pela última vez, fecharam a porta. Puseram muro, encheram de tijolos. Então quem vai em Jerusalém vai ver aquela porta fechada. A porta está fechada. Porque só vai entrar ali o Rei da Glória. E disseram que quando Jesus voltar, os muçulmanos fizeram até um cemitério atrás da porta. Porque eles querem ser o primeiro a ser ressuscitado. Então, essa é a expectativa que nós vivemos a cada dia. Por isso, a primeira leitura de hoje mostra os 7 selos que o Cordeiro vai abrir. E vai mostrando que cada acontecimento para chegar à vinda de Jesus. Chegar o tempo da volta do Senhor. Preparando a volta. E vai dizer que se nós formos olhar os selos que foram abertos, que foram revelados, nós estamos chegando no 6º selo. Porque lá vai dizer em João 16:8 que quando começasse aquecer a terra, de tal forma que os homens iriam amaldiçoar a Deus por causa do aquecimento e a morte do mar. O mar ia morrer, a vida no mar ia morrer. E já está acontecendo. O aquecimento já está aí nas nossas portas.
Então, os sinais dos tempos, nós estamos caminhando. Por isso, ele está mostrando que quem poderia abrir os selos, somente Jesus que poderia abrir o selo. Para que nós compreendêssemos que tempo nós vivíamos, a quem nós está nos visitando, quem nos visita agora, e para abrir os nossos olhos, abrir os nossos entendimentos, abrir a nossa vida, abrir o nosso coração para os sinais da vinda do Senhor, né? Por isso Deus coloca os sinais, o tempo, vai abrindo todos, para que nós compreendêssemos para que nós estamos vivendo. Nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial. E eu preciso caminhar, fazer esta caminhada, né? Abrir toda a minha vida para essa graça. E Jesus ensina como que Ele consegue ver tudo isso. Como que eu consigo vencer todas as tribulações. Então, o Apocalipse vai mostrar que do lado dele estavam 4 seres vivos. São os 4 evangelistas, né? Marcos, Mateus, João e Lucas. E que quando eu começo a ler a palavra de Deus, que eu começo a viver a palavra de Deus, vou abrir todo o meu coração, vou começar a alimentar a minha vida com essa graça. É eles que vão dar vida, vão dar estímulo, vão me conscientizar destas graças de Deus. E essas palavras vão me colocar, por isso que eu tinha 7 chifres. E os 7 chifres, né, é a força que rompe, né? O chifre lá em Jerusalém tem o sinal de poder, de força, né? De destruir o que está na frente. Então os 7 chifres para nós é os 7 chifres, o que é? Por isso que ele está dizendo, os 7 chifres são os dons, né, que Deus nos coloca, as virtudes que Deus coloca sobre nós. As virtudes são 3 teologais, que são as virtudes que vão romper todas as situações dentro de nós, que vai nos dar graça. Então as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que são as que vão nos fazer caminhar com retidão para Jerusalém. Que nós não vamos nos perder, que nós não vamos tropeçar, né? Mas que a gente vai caminhar com segurança. Depois vem as outras humanas, né? Que é a prudência, que é a justiça, que é a fortaleza e a temperança, que vai moldar o nosso coração. É que estava em Jesus. Essas virtudes estão em nós. Elas que nos capacitam, que vai romper tudo que está à nossa volta, que não vai deixar a gente desfalecer, cair, ficar estirado, desanimado, ou destruído, ou ser corrompido pelo mal, né? São essas virtudes que vão nos dar a capacidade de vencer as tentações que virão bater contra nós, os vícios, as misérias humanas que tem por aí, né? Todas essas situações é as virtudes que Deus coloca em nós, que não vai nos dar graça de romper com essas cadeias, com toda a sedução que o mundo oferece. Então essas graças, né? Então as 3 virtudes teologais e mais as 4 humanas. E ele vai falar aqui já de cara para nós. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, para me ajudar a ainda viver, ter os olhos de Deus em mim, para enxergar todas as coisas de Deus, eu preciso dos 7 dons do Espírito Santo. E cada dia mais eu alimentar desses 7 dons. Eles serão os meus olhos diante de todas as situações, no caminhar da minha vida. Então, eu não vou me perder pelas trevas do mundo. Eu não vou me perder pelas veredas que existem por aí. Eu já sei onde estão os meus olhos. Onde estão os meus olhos, está o meu coração. Por isso diz, você precisa ter a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o temor de Deus. Mas é interessante que 2 são preciosas. Tanto as virtudes humanas quanto os dons, 2 são que vão arrastar todas as outras. Se eu mantenho aceso 2 que estão aqui, as outras vão sendo alimentadas e acrescentadas. Elas vão sendo vividas também.
para as virtudes, a primeira é a caridade. Se eu tenho caridade, que é o amor ágape, eu mantenho as outras virtudes dentro de mim. Se eu esfrio a minha caridade, as outras virtudes esfriam. Dentro dos 7 dons, o mais sublime, o mais importante, chama-se temor a Deus. Se eu tenho o temor de Deus, eu vou ter a caridade. Se eu não tenho o temor de Deus, eu vou me perder. Nós vamos nos perder. Porque o pecado vai entrar à medida que eu vou perdendo o temor de Deus. Quando eu perco o temor de Deus, eu acho que Deus não vai me condenar por isso. Olha, depois eu faço, eu vou prolongando, porque é o temor. Porque a gente esquece que eu posso morrer. Então o temor de Deus me leva a ter uma vida atenta, uma vida atualizada, uma vida vivida a cada dia, como se fosse o último dia da minha vida. Como se fosse aquele dia que ia encerrar tudo. Então o homem que tem o temor de Deus, ele vive como que cada dia fosse o último dia. Então, esta é a riqueza que eu preciso ter no meu coração. Essas duas vão trazer as outras. A virtude da caridade e o dom do temor de Deus. Vão trazer todos os outros atualizados dentro de mim, vividos dentro de mim. Então, essa graça hoje que Deus nos mostra. Para quê? Porque eu estou sendo visitado por Deus hoje. Você está sendo visitada. E para que você saiba que o Senhor está para chegar. E nós não sabemos o dia. Porque tu não reconheceste o tempo que fosse visitado. Por isso a gente se perde. Põe a mão no seu coração. Vamos pedir essa graça. Se nós temos, se Deus nos dá essa força das virtudes e os olhos dele para a gente enxergar tudo isso, é bom que a gente peça e viva e alimente a cada instante essas graças. Senhor, derrama sobre nós hoje todas essas, reacenda em nós, reacenda primeiro em nós essas virtudes que estão dentro de nós, que muitas vezes estão adormecidas: a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Dá-nos, Senhor, alimentar, para que isso seja a nossa força diante de cada situação. E te pedimos agora que os dons do Espírito Santo, que eles sejam os nossos olhos no caminhar do dia a dia, para que nós não percamos nossos olhos olhando para Jerusalém celestial. Enche-nos da sua sabedoria, inteligência, do conselho, da fortaleza, ciência, piedade e, acima de tudo, o temor a Ti. Enche-nos, Senhor, com o seu temor e com a sua caridade. Para que assim nós possamos saber que o Senhor nos visitou a cada dia e que dele nós alimentamos e vivemos. Como se fosse o tempo de entrar na Jerusalém celestial. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso. cançãonovaplay.com. Assine já!